Então, o tema desta mensagem é Voz da Esperança. Voz da Esperança. Abra comigo lá, Atos capítulo 27, a partir do verso 1. Atente para esta palavra, igreja. Eu vou ministrar esta palavra e depois desta palavra nós vamos orar, consagrando o nosso projeto de vida 2021 com Deus. Por que com Deus? Porque nós vamos orar sobre aquilo que nós escrevemos. Deus, eu quero isso para minha vida em 2021, ó. Mas eu quero colocar na tua presença se o Senhor quer isso para mim. Se é esse o projeto, o bem de Deus para minha vida. Se não for, Senhor, tira e coloca aquilo que é do Senhor na minha vida. Então é um projeto de vida, mas com Deus, irmãos. E nós vamos colocar Deus dele, nós vamos orar a Deus, clamar a Deus para ele fazer parte desse projeto de vida. Atos capítulo 27, nós vamos ler aqui o verso 1 e 2. Diz assim, ó: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns dos outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regime imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Olha só, amada igreja. Paulo inicia uma viagem de barco. Era necessário, ele estava ali como um prisioneiro. E ali ele entrou num barco junto com outras pessoas. E esse barco tinha um destino, tinha um rumo, tinha um projeto para este barco. Tinha um propósito este barco estar navegando naquele mar. Mas eu quero chamar sua atenção para algo. Paulo entrou naquele barco. Prisioneiros entraram naquele barco. Um centurião entrou naquele barco. Pessoas de outros locais entrou naquele barco. Um capitão entrou naquele barco junto com a sua equipe ali de navegação. Haviam muitas pessoas, haviam mais de 270 pessoas naquele barco. Tinha muita gente naquele barco, mas Deus tinha um propósito para a vida de Paulo. Deus tinha um projeto para Paulo. Era necessário Paulo chegar em algum lugar. Era necessário que situações acontecessem. Eu quero aqui convidar você para ir lá para o verso 10. Eu vou conduzindo a igreja aqui em alguns versos e nós vamos ver alguns acontecimentos aqui. Então, Atos capítulo 27, verso 10. Então, vamos lá. Paulo entrou num barco e neste barco havia centurião, preso, capitão, a equipe dele. Mais de 270 pessoas tinha naquele barco. E ali eles entraram no mar e prosseguiram viagem. Atos 27, 10. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Presta atenção, irmãos. Paulo chegou e falou: gente, olha, essa viagem vai ser desastrosa, a gente tem que tomar outro rumo, outra direção. O rumo que esse barco está tomando, a direção que este barco está levando, está errado. E aí a Bíblia diz que o centurião, em vez de ouvir Paulo, ouviu o piloto e o dono do navio. Lembra que o título da mensagem desta noite é Voz da Esperança. Em vez daqueles homens ouvirem Paulo, eles ouviram quem? Não, eu vou ouvir um prisioneiro, eu vou ouvir um especialista, eu vou ouvir uma pessoa que é mais intelectual, que é mais importante. Então eu vou ouvir o piloto e o dono do navio. Isso qualquer pessoa em sua sã consciência faria. Foi o que aquele centurião falou. Eu vou ouvir alguém mais preparado, alguém mais entendido. Eu vou ouvir alguém que todo mundo ouve. Eu vou ouvir alguém que é importante. São tantas vozes que existem neste mundo. Você pode ouvir muitas pessoas. Assim como aquele centurião naquele barco, diante daquela situação, resolveu, decidiu seguir o conselho das pessoas que pareciam ser os especialistas, aqueles que conheciam. Mas o que aconteceu diante de tudo aquilo? Olha lá no verso 12.
Então Paulo entra num barco, Deus tinha um plano, um propósito, um projeto para Paulo. E ali Paulo fala, ó gente, essa viagem vai ser desastrosa, que vocês estão tomando decisões, vocês estão tomando as escolhas erradas. E ali Paulo fala para eles, porém eles ouvem Paulo e falam, não, nós vamos ouvir o piloto e o dono do navio. Eles escolheram ouvir outras vozes. E o que aconteceu? Verso 12. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudoeste e noroeste. O que aconteceu? Eles decidiram ouvir outras vozes, e aquelas outras vozes geraram uma falsa esperança neles. Observa que o texto diz que eles resolveram continuar navegando com a esperança de alcançar um lugar. Algo que parecia ser melhor, algo que parecia ser fundamental, algo que parecia ser o correto, algo que parecia ser realmente aquilo que eles precisavam fazer. Observe, eles ouviram outras vozes que parecia ser da experiência, dos especialistas, dos bons, dos intelectuais. E ali eles foram. E aí no verso 13, olha o que diz. Começando a soprar suavemente vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Olha como era uma falsa esperança. Opa, parece que está vindo uma brisa correta. Parece que foi o correto que nós decidimos. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Observe que a voz que eles ouviram aparentemente parecia que estava dando tudo certo. Aparentemente trouxe esperança, que parecia que era o correto a ser feito. Porém, olha o verso 14 e 15. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Olha só, irmãos. Parecia que eles tinham ouvido a voz correta, parecia que tinham tomado a decisão correta. Uma brisa suave veio sobre o navio, mas pouco tempo depois veio um vento forte, veio uma tempestade, e aquilo que parecia o certo virou um barco à deriva, um barco entregue à tempestade. Quantos de nós não ouvimos muitas vozes, muitos conselhos, muitos amigos, muitos colegas, e parece que é tudo certo, que é tudo correto, que tudo que é honesto, mas de repente tudo começa a virar na nossa vida. Ei, eu quero chamar sua atenção aqui esta noite. Cuidado das vozes que você está ouvindo. Por mais que a pessoa seja sua amiga e você ame ela e ela goste de você, não são todas as vozes em determinados momentos que nós temos que ouvir. Existe a voz correta, existe a voz da esperança para a nossa vida. Ali parecia uma voz de um piloto e um dono de um navio que trouxe uma falsa esperança, mas de repente aquilo que parecia ser uma esperança boa virou um grande tormento. Verso 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Aquela esperança se tornou em desespero, irmãos. Olha no verso 20. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Aquilo que parecia ser esperança se tornou em desesperança. Quantas pessoas não iniciam algo na sua vida feliz, alegre? Quantas pessoas não tomam decisões e escolhas que parecem ser exatas, corretas, maravilhosas, mas de repente aquilo vira um tormento, aquilo vira um desespero. Ei, eu quero chamar sua atenção aqui hoje, em nome de Jesus. Cuidado às vozes que você está ouvindo, porque essa voz pode levar você para o lugar do desespero. Eu vou repetir, cuidado às vozes que você está ouvindo, porque ela pode te levar para o lugar do desespero. 2021 é o ano da esperança, igreja.
Só que para eu ter uma esperança forte, para eu ter uma esperança que me dá confiança, eu ter uma esperança que seja um combustível que me motiva a continuar, eu preciso ouvir a voz correta. Olha só, vamos continuar aqui, verso 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceito o meu conselho e não partir para Creta, pois assim teria evitado este dano e prejuízo. Olha só, eles ouviram a voz errada. Eu vou ouvir um prisioneiro? É melhor ouvir o dono do barco, é melhor ouvir o piloto. Ah, eu vou ouvir essa pessoa, eu vou ouvir esse pastor, eu vou ouvir aquela pessoa que é experiente, aquela pessoa que conhece, aquela pessoa que tem um resultado na vida dela. Cuidado das vozes que você está ouvindo. Paulo aqui falou, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo se levantou diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceito o meu conselho e não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Irmãos, quando nós ouvimos a voz certa, nós evitamos dano e prejuízo. Quando nós ouvimos as vozes erradas, pode esperar questões sobre a nossa vida. Eu não estou profetizando aqui, eu estou ensinando você. Vamos lá. Qual que é a voz que nós temos que ouvir? Atos capítulo 27, verso 22. Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois muitos de vocês perderá a vida. Apenas o navio, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Eu vou repetir. Atos 27, 22. Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César, pois por sua graça deu-lhes a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá de modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Observe aqui, irmãos. Deus enviou um anjo, Deus enviou um mensageiro. Aquele anjo era a voz de Deus. E a voz de Deus falou: tenho ânimo, eu tenho algo para vocês, eu tenho um plano na vida de Paulo, eu tenho um propósito na vida de Paulo. Então, Paulo, fala para todo mundo aí que ninguém vai morrer, o barco vai ser destruído, mas ninguém vai morrer. Fala para eles terem ânimo, fala para eles não terem medo, porque você ouviu uma voz, e essa voz que você ouviu, ela gera esperança, ela gera força, ela gera ânimo. A voz de Deus é o combustível que dá ânimo o povo de Deus. Quando eu abro a Bíblia, por isso que você tem que fazer o devocional, por isso que você tem que ler a Bíblia o ano inteiro, porque quando eu ler a Bíblia anualmente, no ano inteiro, a Bíblia é a voz de Deus, e a voz de Deus é a voz da esperança. A voz de Deus é a voz da esperança. Gente, vocês não me ouviram? O barco, olha só o prejuízo e a desgraça que nós estamos vivendo nessa tempestade. Mas um anjo de Deus veio aqui e falou para mim, para a gente não ter medo, e que pela graça de Deus, para vocês ter ânimo, porque a vida de ninguém vai se perder. Nós vamos chegar na ilha, nós vamos chegar onde a gente tem que chegar. O propósito de Deus vai se cumprir na minha vida, porque eu estou ouvindo uma voz que me dá esperança, eu estou ouvindo uma voz que me dá coragem. Eu não estou ouvindo a voz do capitão do barco, eu não estou ouvindo a voz do desespero, eu não estou ouvindo a voz do dono do barco, mas eu estou ouvindo a voz de Deus, e essa voz, ela é o combustível da minha esperança. Aleluia! A voz de Deus é a voz da esperança, igreja. Quer ter esperança nesse ano? Leia a Bíblia durante o ano. Cada dia. Porque essa voz, ela é a esperança para a tua vida. A voz de Deus é a esperança. Que coisa linda, igreja. Imagina aquela tempestade e Paulo fala: olha, um anjo de Deus, Deus mandou uma mensagem para mim, Deus falou comigo. E Deus falou o seguinte, para a gente não temer, para a gente ter coragem, porque vai se cumprir o projeto de Deus para a minha vida. Vai se cumprir o propósito de Deus para a minha vida, porque eu estou ouvindo a voz da esperança. A voz da esperança é a voz de Deus.
Vamos lá. Verso de número 35 e 36. Verso de número 33 e 34. Atos capítulo 27, verso 33 e 34. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem comer nada. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. O que aconteceu aqui, irmãos? Paulo ouviu o anjo e falou para eles o que aconteceu, ou seja, a voz da esperança veio sobre a vida de Paulo. O que aconteceu com Paulo? O combustível, ele transbordou de esperança. E aí sabe o que aconteceu com Paulo, irmãos? Paulo se tornou a voz da esperança naquele barco. A voz de Deus, que é a voz da esperança, veio na vida de Paulo. E agora Paulo se tornou a voz da esperança no barco. Olha, vocês estão 14 dias sem comer, vocês estão numa vigília. Agora, aqui, eu aconselho que vocês comam um pouco para que vocês sobrevivam, porque nem um fio de cabelo da cabeça de vocês vai cair. Vocês estão entendendo o que está acontecendo, irmãos? A voz de Deus veio para Paulo. E foi a voz da esperança. Agora Paulo se tornou a voz da esperança para aqueles que estavam no barco. Em nome de Jesus. Se você ouvir a voz de Deus, que é a voz da esperança, esses 360 dias ainda que nós temos deste ano, você se tornará a voz da esperança na tua família, na tua casa, no teu trabalho, dentro do ônibus, no banco, na rua, aonde você estiver, você se tornará a voz da esperança. Você não será a voz do medo, você não será a voz do desânimo, do desespero, da preocupação. Em nome de Jesus, igreja gloriosa de Jesus, vamos ouvir a voz de Deus, para que seja a voz da esperança, para que eu e você nos tornemos a voz da esperança aonde nós estivermos, em nome de Jesus. Você está entendendo essa palavra, irmãos? Paulo saiu de barco do lugar porque Deus tinha um projeto, tinha um propósito. Esse barco enfrentou uma tempestade. As pessoas ouviram outras vozes. E essas vozes aparentemente parece que tinha levado para um lugar bom, mas levou para um lugar ruim. Desse lugar ruim parecia que tinha desesperado a vida. Todo mundo perdeu a esperança. Se tornou num desespero terrível. O barco à deriva. Mas Paulo ouviu a voz do mensageiro de Deus. E aquela voz se tornou a esperança na vida dele. E ali ele se tornou a voz da esperança para as pessoas que ali estavam. Olha, vocês estão 14 dias sem comer. Mas eu aconselho que vocês comam, porque nem um fio de cabelo da cabeça de vocês vai se perder. Verso 35 e 36. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também começaram a comer. Meu irmão, você vai ser a voz da esperança onde você estiver. Em nome de Jesus, se você ouvir a voz de Deus, esse projeto vai se cumprir na sua vida. Se nós ouvirmos a voz de Deus sobre aquilo que nós orarmos, sobre aquilo que nós buscarmos, sobre aquilo que nós clamarmos, em nome de Jesus, Deus vai se cumprir a palavra dele na nossa vida. Olha lá, verso 42 a 44, Atos capítulo 27, verso 42 a 44. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem, jogando-os ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços de navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Deus vai cumprir o propósito dele na nossa vida, se ouvirmos a voz da esperança e nos tornarmos a voz da esperança aonde nós estivermos, em nome de Jesus.